Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Nelson e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre sentido das palavras. Ao estudarmos sobre o sentido das palavras, nós trabalhamos com três elementos: a formação das palavras, o campo lexical e o campo semântico. Primeiro, na formação das palavras, a gente tem dois elementos: as palavras derivadas e as palavras primitivas. As palavras derivadas são aquelas palavras que dão origem a outras, que são as palavras derivadas. Então, as palavras primitivas são as palavras formadoras, como é o caso aqui de casa. Casa é uma palavra primitiva porque, através dela, nós formaremos outras palavras. As palavras derivadas são aquelas que vieram de uma palavra primitiva. Elas são formadas de uma outra palavra. É o caso de casório, casarão, casinha, casota. Essas palavras vieram da palavra primitiva casa. Então, na formação das palavras, nós temos duas linhas: as palavras primitivas e as palavras derivadas. Tudo bem? Então, as palavras primitivas são aquelas que originam outras. E as palavras derivadas são aquelas que vieram de um radical principal, beleza? E também no processo de derivação, ou seja, no processo de formação de outras palavras, a gente também pode colocar os prefixos e os sufixos. Por exemplo, aqui da palavra nascer, da palavra primitiva nascer, eu posso colocar aí um prefixo, ou seja, um termo que vem antes do radical, que forma uma outra palavra, renascer. Ou também eu posso colocar um sufixo, um termo que é colocado após o radical. Por exemplo, nós vimos lá a palavra primitiva casa. Então, nós colocamos um sufixo mento e aí nós temos casamento. Beleza? No processo de formação da palavra? Muito bem. Agora, no campo lexical, a gente tem a seguinte ideia: são palavras que pertencem a uma mesma área de conhecimento da principal. E essas palavras são formadas por composição ou derivação. Composição são palavras que têm dois ou mais radicais, mas mantêm o mesmo sentido. Como assim, professor? O que significa campo lexical? Por exemplo, aqui, no campo lexical de mar, ou seja, palavras que se envolvem na mesma área: marítimo, marinheiro, marujo, marinha, beira-mar, areia, praia, são palavras que trazem ao mesmo, como você pode ver aqui, a mesma área de conhecimento. Então, tudo que se relaciona a mar, eu posso colocar no campo lexical. Praia, guarda-sol, tanga, sunga, tudo isso entra no campo lexical de mar. Campo lexical de trabalho, travou aqui, né, galera? Por exemplo, trabalhador, trabalhar, salário, equipe, patrão, chefe, funcionário, carteira de trabalho, profissão, profissional. São palavras que se relacionam à mesma área de conhecimento da palavra trabalho. Por exemplo, na área de medicina, campo lexical de medicina: médico, medicinal, medicação, pediatra, cirurgião, estetoscópio, consultório. Então, para você não esquecer, campo lexical são áreas de conhecimento afins. No campo semântico já é um outro sentido na formação da palavra. Quando eu falo campo semântico, são diversos sentidos que aquela palavra apresenta. Então, o que é semântico? São significados e relações que cada palavra possa ter, tá? Por exemplo, aqui, quando eu falo rei, eu posso ter vários significados da palavra rei. Eu posso dizer a questão de bonzão, tem até uma expressão, o rei da cocada preta. O rei pode ser governante, camarada. Aí nós temos as crianças mimadas, posso chamar de reizinho. A questão de Deus, por exemplo, eu chamo de rei dos reis. Também o significado de rei pode ser uma autoridade suprema. O cabeça da equipe, ele é o rei da equipe, ele é o cabeça da equipe. Tudo bem, galera? Tudo bem? O que é campo semântico? É o sentido que a palavra traz. Às vezes a palavra tem vários sentidos, como é o caso de natureza. Quando eu digo natureza no texto,
Eu posso estar dizendo o sentido de temperamento, o tipo de um objeto, tá? A essência, o modo de ser, seres vivos, meio ambiente e qualidade. Então, para a gente encerrar, na formação, no sentido das palavras, eu tenho a formação delas, eu posso ter as palavras primitivas, que são formadoras de outras palavras, eu posso ter as palavras derivadas, que vieram de outros radicais. O campo lexical são palavras que estão envolvidas na área de conhecimento daquela que a gente está falando. E o campo semântico são os sentidos que cada palavra traz. É o caso, por exemplo, de nota. Eu posso falar a nota no sentido de papel. Eu posso falar também, esse microfone custou uma nota preta, ou seja, o microfone custou caro. Tá bom? Espero que você tenha entendido um pouco sobre a formação das palavras, o sentido que a palavra traz. Não deixe de compartilhar esse vídeo com seus colegas, com seus amigos, se inscreva nesse canal, deixe o seu comentário e me siga nas redes sociais, lá no Instagram e também no Twitter. Um grande abraço, valeu, falou, tchau!